valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Regra áurea: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está anotado em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos façam. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistiu os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da mesma sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.333 edições. Programa Espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha qualidade de vida. Afinal de contas, somos um projeto de Deus feito para a felicidade e o mundo está acontecendo. Deus não colocaria fardos pesados em ombros fracos. Então você tem força suficiente para entender todas as alegrias e também perturbações que você esteja passando. E o Espiritismo é justamente a ciência por completa que vem desbravar nós, enquanto seres imortais. Tivemos outras existências, o futuro é nosso, o presente precisamos entender. E o Terceira Chamada faz esse papel, trazendo esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Fique ligado conosco até o final desta edição. E conhecimentos traz qualidades de vida. Falamos que o passado é nosso e precisamos entender o quanto nós já evoluímos. Olha essa curiosidade. Em média, um estudante do ensino médio hoje em dia tem o mesmo nível de um paciente de um hospital psiquiátrico dos anos 50. E aí, tá todo mundo doido? Que nada! É porque a ciência entendeu que o nosso corpo sofre o quê? Adaptações. O mundo hoje em dia está muito acelerado. Então nós estamos aprendendo, querido ouvinte, a lidar com as situações, mas de uma forma tal que ninguém nos trate como loucos. Terceira chamada? Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Tenha fé em seu corpo físico e esteja certo de que todos os seus órgãos funcionarão perfeitamente. Pensando assim, você ajudará a sua própria saúde. Acredite no poder renovador da vida em você. Afaste o pensamento da velhice. Deus estará dentro de você. Renove sua saúde por uma respiração perfeita e jamais aceite a ideia da doença e do sofrimento. Deus age sempre em seu benefício. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço é facílimo, ad-pa. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Fará uma viagem no que está acontecendo no movimento espírita. Detalhe, alguns expositores da ADEPA fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas. De repente, você pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não sabe. Também você pode ser um divulgador da doutrina espírita. Basta dar aquele joinha, lógico, incentivando o canal e também compartilhando as nossas palestras. O próprio programa Terceira Chamada se encontra no YouTube. Daí você fica pensando, não tem nada para fazer? Tem sim, vou escutar novamente o Terceira Chamada pelo YouTube.
E esta semana, eu, Douglas Lopes, estarei nesta quinta-feira na Casa Espírita Amor a Maria, quinta-feira, 9 horas da manhã, ali na passagem São Silvestre 2128, na Cremação. O endereço também tá todo certinho lá nas redes sociais. E na sexta-feira estarei visitando São Caetano de Odivelas, fazendo uma palestra no Centro Espírita Abnegados no Bem, na Travessa Benjamin Constant, sem número, Centro de São Caetano de Odivelas. A Márcia Libonati disse: Douglas, não dá para te passar antes lá no Mangal para pegar uns caranguejos para nós? Eu disse: Márcia, eu vou tentar. Mas o foco principal é a palestra no Centro Espírita Abnegados no Bem. Também queremos sinalizar que o nosso querido amigo Nonato França, ele estará na sexta-feira em Belém do Pará, é lógico, na Associação Espírita Boa Vontade, ali na Governador José Malcher. Quer conhecer mais centros espíritas? Quer saber nas novidades do movimento espírita? Esteja antenado nas plataformas digitais da ADEPA. E a última, não esqueça, ao visitar a cidade de Salinópolis, Pará, visite também o Centro Espírita Videira de Luz, localizado na rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. E no sábado, a partir das 17 horas. Conheça o Espiritismo, conheça as novidades do movimento espírita. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora. Antônio Aleixo, Luz que Reluz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te oferecendo paz. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te oferecendo paz. Ele traz o caminho, a verdade e a vida, e nos ensina a amar. Ele traz esperança, consolo e alegria, e nos ensina perdoar. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te oferecendo
nossos corações. Ele traz toda a paz e energia e nos ensina a libertar. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. E vamos de curiosidades. Márcia de Bonatti, semana retrasada eu estive com a minha amiga Solange Galon lá em Salinópolis, Pará. E aí tava se formando o quê? Chuva. Aí olha o que ela disse, toda empolgada, tufando o peito. Eu sinto o cheiro de quando vai chover. Aí ela tava achando que era bambambam da situação. Eu digo, Solange, você sabia que algumas pessoas realmente sentem o cheiro de quando vai chover? Não é só você não. Olha essa. Pessoas que têm um nariz sensível conseguem sentir o cheiro da chuva quando ela está prestes a acontecer. Os produtos químicos atmosféricos começam a reagir entre si, criando ozônio, que tem um cheiro agridoce. Então não é nenhum fenômeno sobrenatural, não. São os elementos químicos da natureza e você consegue identificar pelo nariz. Para vocês verem só, queridos ouvintes, a capacidade que o nosso corpo de carne tem de identificar as situações à nossa volta. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, e hoje ela tá com todo o gás. Márcia de Bonatti, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Caminhe sempre resolutamente no sentido do seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga à frente voluntariamente e não de ouvidos ao caluniador. Siga à frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará a seus ouvidos. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 5 de fevereiro de 2024. Membro de organizada é assassinado em Ananindeua. Autor,
Lucas Contente. A morte de um membro de uma torcida organizada mostrou mais uma vez o ambiente inóspito, violento e por vezes selvagem que parte desses grupos pode causar na sociedade. A vítima teria sido espancado até a morte e teve o rosto desfigurado. Tiago Arian da Silva, conhecido como Dentinho, membro de uma torcida organizada do Clube do Remo, foi assassinado no último domingo, dia 5, após o clássico entre Clube do Remo e Paysandu pela 4ª rodada do Campeonato Paraense. O crime teria ocorrido após uma briga entre torcidas rivais na Avenida Independência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima ainda teria sido encaminhada para a unidade de pronto atendimento do Coqueiro, mas teria chegado ao local sem vida. Relatos de testemunhas dizem que Tiago foi espancado com barras de ferro até a morte. O laudo da morte atesta um quadro de traumatismo crânioencefálico. Márcia Libonati, eu lendo essa matéria, eu recordei do Jonas da Costa Barbosa, que já está na pátria espiritual. E ele era Paysandu, como diz o ditado, doente. E estava tendo um clássico na época. Ele disse: Douglas, para quem você torce? Eu sempre tiro esse anedotário: para quem pagar a conta. Eu não sou muito ligado a futebol. Eu disse: doutor João, eu não sou muito ligado. Ele sorriu para mim e disse: Douglas, mas o esporte, ele é um bem e muito grande. E como um grande estudioso da história, ele disse: guerras foram paradas para que se houvesse campeonatos, as Olimpíadas. Então nós devemos sim prestigiar eventos esportivos. E ele deu exemplo da Segunda Guerra Mundial, que deu uma parada para que houvesse campeonatos. E aí ele me fez refletir que nós devemos sim incentivar as pessoas a estarem próximas às outras, se confraternizando. Mas só que não nesse tipo, né? Tem pessoas que estão passando por certas situações particulares e usam movimentos dessa forma social, alegre, para praticar violência, destravar o que está lhe perturbando. E a coisa não é por aí, né, Márcia? É uma coisa triste, mas o que é que você tem a dizer para as torcidas organizadas? Vamos desacelerar e dar oportunidades às alegrias de fato, não é? Sim, sim. Utilizar a energia em excesso, né? De forma diferente, né? Essa energia que ele utiliza é usar a música, né? A dança, sim, não é? Então, atos como um teatro, né? Utilizar a voz, o tom de voz, não é isso? A arte de pintar, então postar, então fazer uma bandeira, né? Para que possa mostrar a arte de jogar futebol de uma forma diferente, né? Não utilizar-se da violência, né? Maltratando, batendo os outros, os colegas, né? Então eu acredito sim, concordo com essa alternativa. É um momento de desvirtuar a violência, o extremo de energia, e colocar ela como arte, principalmente a criançada, né? Sim, sim, que até mesmo, né, o esporte, ele estimula o bem-estar físico, exato, e espiritual, e mental, né? Espiritual, né? Eu sempre acredito nisso. Então, no futebol, ou quando estiver algum tipo de jogo, papão, remo, né? Em vez de se utilizar a violência no jogo, se faz uma faixa, né? Uma arte bonita, mostrando os times, ou se faz uma música legal, né? Uma dança boa, assim que possa atribuir essa energia extrema, essa, né? Alegria. Essa alegria extrema, algum tipo de arte que possa estar colaborando ou divulgando cada vez mais o seu time.
Nós do Terceira Chamada gostamos sempre de enaltecer a alegria, até porque nós somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. Aqui vai a nossa dica para você que tem essas organizadas aí de clubes. Assim como os próprios clubes, Remo, Tuna, Paysandu, Flamengo, Corinthians, têm o seu departamento de psicologia, por que não as torcidas organizadas não têm o seu departamento de psicologia? Até porque as torcidas organizadas são registradas. Algumas são registradas. Mas mesmo que não seja registrada, mas a partir do momento que se reúne grupos que vai se trabalhar com massas, é bom começar a ter um psicólogo de plantão, para que não seja instigado a violência. Um trabalho psicológico junto às torcidas organizadas, nesse sentido, vai ajudar e muito. Porque o que acontece? Tem gente que brigou com o namorado ou a namorada, não está bem em casa, não está bem com o patrão, a vida está um caos. Aproveita esses momentos para extravasar. Explode, né? Explode. E tendo um psicólogo ali de plantão, vai contornar a situação, porque a violência em extremo, ela vem porque a pessoa está a um fio de explodir em alguma situação que ocorreu na sua vida. Então fica aqui a dica do Terceira Chamada para você, membros de torcida organizada. Vamos conversar com a equipe e contratar um psicólogo, até mesmo para reunir antes de ir ao estádio de futebol e fazer aqueles encontros, mas sempre tendo como foco... Diga. Assim, até o mentor da equipe, o líder, o chefe, que eu tenho uma grande diferença entre o chefe e o líder, né? O líder da equipe, dependendo dos valores dele, certo? Ele possa estar contribuindo com essa equipe dele, colaborando e orientando, né? Nesse quesito comportamento, que as pessoas possam estar atribuindo novas artes, né? Com relação a esse pessoal, que possa estar, até porque a mídia social também, né? A rádio, a televisão, possa trazer também novos talentos, né? Pode ter muitos talentos no meio desse povo e a gente possa estar colaborando tirando deles esse excesso de energia que é os talentos, né? Sim. Então, contribuindo para que essas pessoas, além de que elas possam estar trabalhando também, né? Trabalhando em conjunto. Então, seja uma pessoa que realmente contribua para um mundo melhor. E recordando realmente o que Jonas falou, o esporte tem a função de agregar as pessoas, não de separar as pessoas de uma forma muito violenta, como ocorreu neste caso. Então vamos cuidar da equipe, vamos cuidar da equipe mesmo. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, Arraial do Pavulagem, Bang na Chuva. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Lá vai meu cordão na chuva, encanto do sonho meu. Eu danço banguê molhado, na chuva é meu balanceio. Querer merecer teu beijo é ter luz no coração. O céu de água doce me molha que eu quero ver. A rua é meu rio de ouro, tesouro da mata verde. Maré Guajarina laga e afaga o povo nesse banguê. Querer bem querer me leva nesse toró de gató. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você.
Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Lá vai meu cordão na chuva, encanto do sonho meu. Eu danço banguê molhado, na chuva é meu balanceio. Querer merecer teu beijo é ter luz no coração. O céu de água doce molha, me molha que eu quero ver. A rua é meu rio de ouro, tesouro da mata verde. Maré Guajarina alaga e afaga o povo nesse banguê. Querer bem querer me leva nesse toró de Igapó. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Mata verde, maré Guajarina alaga e afaga o povo nesse banguê. Querer bem querer me leva nesse toró de Igapó. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Eu só sei bailar juntinho, agarradinho com você. Agarradinho com você, bem juntinho de você, agarradinho com você, agarradinho com você. E vamos a uma curiosidade. Curiosidade, efeito eletromagnético no planeta. Precisamos conhecer a nossa casa. No México, existe um lugar chamado Zona do Silêncio, onde os relógios não funcionam, os rádios param de funcionar e as bússolas giram violentamente quando colocadas no chão. É fenômeno sobrenatural? Não, é a posição do nosso planeta diante do próprio sistema solar. Conheça o Espiritismo. Aqui, Terceira Chamada traz ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Amigo, se for por força de sua profissão, é obrigado a lidar com o público. Não perca a sua paciência. Sabemos que é difícil manter-se calmo diante de certas pessoas que já chegam irritadas, que são exigentes e não mantêm uma linha de boa educação. No entanto, é nesses casos que se deve evidenciar nossa virtude de calma e paciência. Controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora.
Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? E eis a resposta dos imortais. É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Quer dizer, nós estamos falando aqui hoje, querido ouvinte, no Revelação do Tempo e do Espaço, a questão das mágoas e ingratidões. Existem pessoas que não procuram conhecer o seu próximo, de convivência, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, tio e por aí vai. O que é que eu fico observando? As qualidades, ou boas ou más. Aí quando surge uma situação na família, a pessoa diz, fiquei magoado com fulano de tal. Fulano de tal foi muito ingrato comigo. O que se chama isso? A falta de conhecimento. Nós sempre estamos sinalizando, à luz do Espiritismo, que nós somos espíritos imortais e que nós ainda estamos num processo de aprendizagem, numa evolução, em mais um cenário da reencarnação. Então, as mágoas e as ingratidões que algumas pessoas sentem é nada mais, nada menos do que uma falta de avaliação do seu próximo. Não é que você tenha que julgar o seu próximo, mas é verificar que o seu próximo é uma alma imperfeita ainda como você. E é como ele fala aqui, homens de ciência. Não, é homens que detêm um determinado conhecimento numa área da vida. Não tem a ciência por completa como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Márcia Libonati, essa questão das mágoas e ingratidões é algo que nós devemos dar um desconto tanto para nós como para as pessoas que provocaram e, quiçá, nós provocamos, né? Temos que nos perdoar em certos comportamentos, né? Sim, há muita diversidade no mundo, né? E a gente poder entender isso que é o nosso grande desafio, né? Eu fico me perguntando assim, porque o outro não vê do nosso jeito, né? A gente obriga o outro a ver do nosso jeito, pois não, mas tem que ver assim, então não é assim, gente. A gente não pode obrigar o outro a ver do nosso jeito. É a tal da empatia, né? A empatia. E aí o outro não entende como eu entendo, né? O outro vê que eu tenho que ser assim e eu vejo que o outro tem que ser assim. Não existe isso, né? A partir do momento que nós sabemos que também nós possuímos defeitos, se bem que tem gente que diz assim mesmo, eu não tenho defeito. O primeiro defeito já é esse, não tem a humildade. Não tem a humildade. Né? Não se reconhece. Não se reconhece. Né? Mas vamos lá, não estamos aqui para julgar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Diga. Hoje pela manhã, eu estava falando pro meu marido, Pedro, e eu disse assim, ai de mim ser como Deus.
eu preciso aprender muito até chegar ao patamar dele, né? E eu tô aqui nesse mundo, agora aqui, para aprender um pouquinho de tanto que ele tem, de vivência, de conhecimento e sabedoria. Não é isso? Nós devemos buscar Deus muita sempre. Um coisa. dia seremos perfeitos igual a Ele. Muita coisa, né? Então, ai de mim querer julgar o outro, né? Porque o outro pode ser evangélico, católico, né? Pode ter outra visão da morte, né? Pode ter outro significado da vida, pode ter outro valor, não é isso? E eu sou diferente, né? O outro vai lá pro lado de Deus e eu tenho uma outra visão e ele tem uma outra visão, né? O outro tem um perfil moral, o outro tem um outro valor, eu tenho outro valor, né? E o outro tem outro sentido da vida, um outro estilo de vida, e eu tenho outro estilo de vida. Encaixar isso é um grande desafio. Isso só Deus que criou o mar, a chuva, a lua, o sol, para colocar todos nós e ter muito amor para colocar e saber equilibrar tudo isso no momento exato. Só Deus. Querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, não se cobre tanto, mas busque conhecer Deus, entendendo as suas leis. E se você quer realmente deixar aquele impacto de amor para com seu próximo, sigamos as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz com teu próximo aquilo que queres que teu próximo faça a ti. Fazendo esses movimentos, nós vamos saber a nossa medida de ajuda e a nossa medida de compreensão para não julgarmos tanto. Então vamos dar o desconto porque nós ainda somos crianças espirituais e estamos em mais um cenário da reencarnação. Se der para pedir desculpas, peça, mas se não der, faça movimentos para que a pessoa entenda que você realmente reconhece a falha e está buscando mudar sempre para o bem. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, Nando Cordel, Amor Imenso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso.
amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Da vida, uma prece. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Da vida, uma prece. Encontramos no seio de praticamente todas as religiões o exercício salutar da prece. Em algumas, tal prática apresenta-se na forma de mantras, em outras, de cântico, ou ainda de rogativa. Entretanto, independentemente da forma, a prece sempre tem como objetivo ligar a criatura ao Criador. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus significa reconhecer nele a fonte de toda a vida, de toda a criação. É observarmos tudo o que nos cerca, as plantas, os animais, nosso próximo, e enxergarmos neles a assinatura divina, o traço que Deus deixa em cada uma de suas criaturas. Uma prece de louvor é feita mais do que com palavras. Pode ser expressa em atitudes. Quando louvamos, reconhecendo em tudo o que nos cerca a mão do Criador, torna-se impossível não expressarmos gratidão a Deus por todo o amor que Ele nos oferece em todas as circunstâncias do viver. Amor esse que se manifesta através das mais variadas expressões. O ar que respiramos, o alimento que temos em nossas mesas, a família que nos acolhe, a casa que nos abriga, os amigos que nos fortalecem, o companheiro ou companheira que divide a vida conosco, os filhos que nos são dados ao coração, as oportunidades diárias de progresso intelecto-moral, a conquista das virtudes que nos aproximam da paz e da felicidade. E quando brota em nossas almas o sentimento que nos leva a louvar e a agradecer, o gesto de pedir modifica-se. Nossas rogativas já não são mais baseadas nas ilusões da matéria, nem tampouco no orgulho que confunde nossas escolhas. Nossas decisões tornam-se mais maduras, pois começamos a compreender as leis que regem toda a criação. Já não mais rogamos a Deus que solucione nossos problemas, dificuldades e sofrimentos. Antes, pedimos ao Senhor da vida que nos conceda a sabedoria, a resignação e a humildade, para que, além de poder superá-los, possamos aprender com as preciosas lições que acompanham cada momento. Entrarmos em comunicação com Deus significa fazermos diariamente de nossa vida uma prece. E a prece se faz em cada gesto de abnegação, de renúncia, de fé. A prece se faz quando olhamos para aquele que sofre, para aquele que passa fome, para aquele que não tem onde morar, e desinteressadamente lhe estendemos a mão que ajuda,
o ombro que consola, o abraço que afaga, a palavra que une. A prece se faz quando perdoamos quem nos fere e somos capazes de pedir perdão àquele que ferimos. A prece se faz quando nos reconhecemos parte integrante de toda a criação, de todo o equilíbrio universal. E dessa forma, tomamos para nós a responsabilidade de contribuirmos para a construção de um mundo melhor. Na oração, a criatura suplica e se apresenta a Deus. Pela inspiração profunda e reconfortante, responde o Senhor e se revela o aprendiz. Pensemos nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque a ciência, a neurociência já comprovou. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus, dizendo: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E nós, que estamos ainda nesse cenário de aprendizagens, precisamos sim entender o nosso próximo. Mágoas foram nos visitar? Ingratidões foram nos visitar? Ou nós provocamos mágoas, nós fomos ingratos? Calma, dei um desconto. Afinal de contas, somos crianças espirituais e é na intimidade da oração que nós iremos renovar o ânimo, porque Deus conversa conosco. E como nós temos amigos espirituais, verdadeiros anjos da guarda que velam por este planeta, pela nossa família, vamos nos antenar com eles. Sabe por quê? Eles, como sendo emissários de Deus, próximos a nós, irão colocar elementos medicamentosos na nossa água, sim, dentro de casa, do trabalho, porque a água é um elemento purificador e alimenta de fato as células do corpo. Mentalize aquelas pessoas que estão doentes aí, que você solicitou inclusive no momento em que iniciou esse programa. E temos uma equipe grandiosa que vibra há mais de 25 anos conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a Jacira, o Nicolas, Nicael e o Tiago, todos do bairro da Sacramenta, o Góis e a Léo também na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa, Elade Maria José da Cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração da noite. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora
as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a vós entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Márcia Libonati, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Já dizia Francisco de Assis, tome cuidado com a sua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.